Bem-vindos a mais um episódio do Entender, um espaço de conversa entre amigos, profissionais, pessoas que nos podem dar uma perspectiva diferente de como lidar com a Covid-19. Estas conversas são feitas com objetivos de prevenção epidémica e por isso também o seu contributo é importante. Escreva nos comentários a sua opinião ou envie um e-mail com sugestões. No site do Entender, www.entender.me, tem lá todas as opções. Pode clicar em gostar ou em subscrever, o que também ajuda a promover o podcast e ajuda outras pessoas a encontrar esta conversa. As únicas fotografias que existem do coronavírus CoV-SARS-2 são obtidas por microscópio. Na verdade, o vírus da Covid-19 não se gosta de exibir em público. É discreto, não anuncia a presença, mas gosta de público e de multidões. E quando isto acontece, estão aí as notícias. Surgem as capas de jornais, surgem as fotografias ou as imagens dos problemas. O Entender de hoje vai até Gondomar, concelho do Distrito do Porto. É lá que vive e trabalha o fotojornalista Paulo Coutinho. Como fazer fotografia em espaços onde há risco de infecção, como lidar com o contacto entre repórteres, como se aproximar da população, foram os motes desta conversa com um jornalista de fotografia que já não acredita em filmes e diz que não embandeira em arco. Para a conversa do Entender de hoje, tenho o prazer de ter à minha frente e para conversar comigo Paulo Coutinho, fotógrafo profissional, amigo desde alguns anos atrás. Ainda lhe devo uma cerveja de uma das promessas que tivemos enquanto jornalistas e companheiros de estrada. Paulo, passados estes anos todos, voltamos a falar por um vírus que anda aí a atormentar as pessoas todas. E a ti, o que é que ele já te fez? Boa tarde, Vitor. Olha, pegou uns sustos, felizmente não foram de saúde, deixou-nos alerta, bastante alerta, porque tudo isto mexeu, de facto, assim, a noção de pandemia não era uma noção destas, de um momento para o outro estar-te a bater à porta. Tinhas as notícias à distância, tinhas o que acontecia na China, lá longe, e de um momento para o outro isto cai em março, de um momento para o outro. E deixou-me, não direi em pânico, mas deixou-me com receio e com medo, não é evidente. Em termos profissionais, tu que andas no dia-a-dia na rua, deves ter assistido a uma evolução do comportamento das pessoas. Conseguiste ou consegues por palavras retratar aquilo que tu viste? É assim, eu gosto mais de falar em percepção do que propriamente em realidade, porque são sempre os nossos olhos que veem, a nossa cabeça que pensa, interpreta. Tudo de um momento para o outro, e o Porto, que é o Porto, não é? Porto e Gondomar, onde também trabalho, de um momento para o outro ficou praticamente vazio. Começas a ir quase à meia da manhã ou de manhã à rua e parecia que estavas a entrar de madrugada, em que não havia gente nas ruas, e começas a ver o fenómeno da máscara. Penso que maioritariamente o pessoal reagiu bem, com alguns erros de uso, mas faz parte, ou não deveria fazer parte, mas o pessoal de facto reagiu e começou a ficar em casa. Embora isso agora, essa tendência esteja, digamos, o desconfinamento esteja a abrir portas,
Mas de início, digamos que nos deixa um bocado, como é que é de explicar, apreensivos e com a noção de facto da gravidade das coisas. Tu começaste a usar máscara a fazer fotografia? Eu comecei pela viseira, que de facto não é prática, passei para a máscara, hábito que eu não tenho. Quando via cá cidadãos orientais, quer dizer, a gente pensava, bom, ok, estás com problemas pulmonares, problemas respiratórios, e andavam de máscara, mas eles lidavam muito bem com a máscara. Connosco é diferente, começas a meter, tens-te habituar à máscara, e ao tipo de máscara que é. E começas a ter um outro problema suplementar, é que estás protegido em termos respiratórios, mas tens a máquina no exterior, portanto a proteção é quase mínima, portanto passa a apanhar quase banhos de álcool gel no final da utilização, que era uma coisa que eu nunca pensei, porque percebes também que a máquina também está exposta, e portanto como estás em contacto com ela, corres o risco de proteger as vias respiratórias e já não proteges as mãos e por aí fora. Começaste a usar mais a tele? Sim, pelo menos comecei a ter um comportamento de distância maior, e sobretudo pela minha segurança. Assim, se os outros não tiverem essa consciência, eu tenho que ter. Isto é, eu não posso chegar a casa ou ao trabalho e estar a dizer, ok, fui eu que os infectei, porque estava demasiado próximo, porque estava alguém sem máscara e eu aproximei-me, não podia ter esse tipo de tentação. Portanto, comecei a ter que mudar mentalmente de comportamento. Sim. Começaste a retratar mais as pessoas pelos hábitos, pela falta de cuidados, ou qual foi o teu ângulo de abordagem na fotografia a esta crise? A primeira abordagem começa a ser pelo uso da máscara, porque de facto isso para mim é que era o elemento novo em sociedade. A uso ou falta do uso? O uso foi o primeiro impacto, assim, está tudo com máscara, mas depois começas a perceber que há franjas que não a utilizam e começas a perceber que há grupos que negligenciam completamente, era só deles, que era os outros. Portanto, tu começas a perceber que também fazem a diferença. Quem começa a fazer a diferença não é quem usa máscara, mas é quem não a usa. E, portanto, embora à distância, embora com o seu devido contexto, começas a fotografar. Quem está habituado a ver repórteres fotográficos, jornalistas, fotojornalistas no seu trabalho, em determinadas alturas encontra-os à molhada. Estás a ver aquela imagem que estão todos uns em cima dos outros, a ver quem consegue o melhor enquadramento para o boneco. Melhor ângulo. O que é que tu fazes nestas alturas, neste momento? Pões-te atrás? Dentro dos possíveis atrás. Já deixaste ir para as confusões? Já não é só deixar, quer dizer, é uma questão de... Eu tenho uma dívida com quem trabalho, com quem lido, com quem vivo. Se percebo, e tenho essa consciência, que há um contágio que pode ser um bocado por negligência, quero que se lixe o melhor boneco. Que leve na mesma a informação, tenho que levar a melhor informação, mas tenho que me proteger. Não é a mim pessoalmente, é os outros todos, porque eu depois posso andar X dias sem ela, ou até posso não ter sintomas e estou a contagiar os outros. E acho que não há fotografia que justifique isso. Já tiveste que chamar a atenção a alguém? Por acaso, e curiosamente, a primeira vez fui eu que chamaram a atenção a mim, porque eu ia direto a uma prateleira, porque ia buscar álcool gel, e na altura do pico da procura, e não tinha em casa, portanto tinha que ir buscá-la, e fui o meu reflexo direto à prateleira, e uma senhora de idade disse-me, desculpe-me lá, espera-se esperar, eu fiz-me desculpas, a senhora tinha toda a razão, mas já me aconteceu. Aliás, fiz uma pequena malandrice. Foi numa caixa de supermercado ter que tossir. Eu tinha dado de máscara, mas tossi para o braço, na mesma. E a pessoa que estava atrás, quase colada a mim, deu 2 passos atrás, ficou assim meio em pânico, porque simplesmente ela estava colada já às minhas costas. Portanto, em termos de trabalho, não. Mas isso, Paulo, deixa-me dizer, o facto de teres a máscara e tossido já é um sinal de respeito pelos outros, porque
tossiste para dentro da máscara e ainda puseste o antebraço à frente. E isso é uma posição correta. Não é como casos que nós, e particularmente nós que estamos aqui na Ásia e que vamos vendo e vamos ouvindo histórias daquilo que acontece um pouco por Portugal continental e um pouco por todo o mundo. De Portugal, felizmente ou infelizmente, não é caso único, de pessoas que tiram a máscara para tossir. Isso é que não devem fazer. Sim. E há um outro comportamento para mim que também tenho que dizer que é estranho. Não vejo outra solução. Porque se tu quiseres tirar a máscara porque ela te abafa, qualquer coisa, desvias-te um bocado, tiras a máscara, respiras um bocado, arroda para a máscara e aproximas-te. Pronto, eu já fiz isso. Começou a me ter impressão, afastei-me um bocado, tirei um bocado a máscara, respirei sem máscara. Respiraste fundo. Estava sozinho, estava do lado. Exatamente, meti a máscara e aproximei. É usarem a máscara abaixo do nariz. Eu não sei se há pouca informação sobre isso, eu acredito que não, que acho que já há. Está aí, ela está onde a gente quiser. O uso correto da máscara, de pôr de maneira correta, de a colocarem de maneira correta, porque há um vídeo que eu vi, que me chamou muita atenção, uma animação, suponho que é estrangeira, não faço ideia, eu publiquei no meu Facebook, que era uma animação animada sobre o contágio com as mãos nos supermercados, como é que era possível contagiar um produto qualquer para passar em cadeia. Portanto, e aí havia esse lado da informação. E eu percebi que, de um momento para o outro, nós temos mesmo que assumir que temos que mudar de comportamentos, não mudamos de pessoas, perdemos, perde-se as refeições dos lábios, que em termos de identificação para nós são importantes, como tu sabes. Mas paciência, quer dizer, temos que viver assim até que isto resolva. Acho que não há desculpa. Há um período do confinamento em que eu escrevi um texto e que foi mais ou menos... Eu não sei se dizer que foi mal recebido ou bem recebido. Acho que foi bem recebido por uma parte da população, foi mal recebido por outra, que foi um texto sobre as quebras das cadeias de contágio. Se tu tocas num carrinho, tens que limpar as mãos. Se tu tocas num corrimão, tens que limpar as mãos, desinfetar as mãos. Se tu tocas num puxador de uma porta, tens que desinfetar as mãos. E parte da história deste vírus passa e resolve-se pela quebra da cadeia de contágio. Se tu estiveres em casa, não vais ter risco de ser contaminado, ou se estiveres contaminado, não vais querer ter o risco de contaminar mais alguém. E, portanto, se não houver essa preocupação de quebrar as cadeias de contágio, o vírus vai permanecer por um tempo indeterminado. E está-se a ver que o comportamento gera comportamentos e o vírus é oportunista. Aproveita-se da distração de toda a gente. Eu tenho sobre isso eu penso que as pessoas não... o comportamento desses portugueses, não sei, é positivo. Concordo perfeitamente com isso, que é positivo. Mas há uma faixa desleixada, já não falo daquela gente que está perfeitamente fora do circuito do bom senso, mas há uma faixa que leva isto de uma forma muito leve. E que isto não tem a ver com questões geográficas, tem a ver de facto com o comportamento em sociedade e com aquilo que a gente já devia ter aprendido, e foi aquilo que eu disse. As primeiras notícias para mim são longínquas, de janeiro, fevereiro, é China, é Macau, para lá adiante, demora, e de momento para outro descobre-se que afinal os primeiros casos, pelo menos que são oficiais e são conhecidos, foram dos empresários que foram à Itália. Portanto, inclusive eu soube gente que queria passar férias já quase em plena pandemia, por exemplo aqui a Espanha, a Madrid ou Barcelona, não sei o quê. Isso só se forem doidos, porque assim, eu não sei que não há, as pessoas que estão contagiadas não andam com sinais na testa. Portanto, eu posso estar inocentemente a falar com alguém que até se sente bem e está-me a contagiar, e as pessoas não tiveram noção disso. É de facto perigoso. E só passa, não é à procura do desespero da vacina, não é à procura do medicamento A, B ou C, é de facto eu não ser contagiado. Se eu não for contagiado, está o problema resolvido. A minha parte do problema está resolvida. E se o lado também fizer o mesmo, nós conseguimos interromper. Se não fizermos isso, vamos alimentando isto, e depois vê-se o caso de Lagos, que não sei quantos é que estavam contagiados na festa, mas a verdade é que já lá vamos quase em 100.
portanto, em números conhecidos. E isto pode novamente fazer, é um desastre económico, é um desastre social e é muito complicado. Tu já fizeste uma retrospectiva dos teus comportamentos desde, ok, não vamos mais longe do que fevereiro. Tu em fevereiro tinhas um determinado tipo de comportamentos, estamos em finais de junho, e já pensaste o que é que alteraste no teu modo de vida? Alterei muito, alterei, não foi muito, mas foi significativo para mim. O princípio, a velha história de ir ao café, tomar um cafezinho, que é o hábito português, não é? Acabou. Só mesmo em outro caso. Porque estás a perceber que estás numa zona de contágio. Máscara, que é coisa que eu nunca pensei a usar na vida, passei a andar com umas e trazer na mochila, neste caso, duas. Porquê? Porque ou uma passou o prazo de validade, caiu, sujou-se, está esgotada e tenho que ter uma na mala. Se por acaso vou sair de casa e me esqueço que tenho ali na mochila. Portanto, isso começou por aí. O frasco de álcool gel passou a ser um clássico, acabou, porque qualquer contacto. Eu um dia assustei-me, porque cheguei em casa, a abrir a porta do prédio, e disse, espera aí, eu não sei se está aqui alguém no prédio contagiado, ou se veio alguém no prédio contagiado. Portanto, comecei a abrir portas com os cotovelos, começas a desinfetar as mãos por tudo e por nada, aliás, por tudo, não é por nada, é por tudo. Esses comportamentos, as compras passaram a ser limitadas no tempo e no modo, para não zonas de grande fluxo de pessoas, há que fugir, paciência, eu não me importo, há outras soluções sempre. Portanto, os comportamentos, digamos, mais sociais, começas a ter que os limitar, porque aumentas a percentagem, diminuis a percentagem de risco. Tem que ser assim, não há outra maneira. Não vale a pena dizer, ok, está bom, está sol, passou, não passou, está cá. E temos que ver. Falaste aí num pormenor que é extremamente importante, que tem a ver com a proximidade do teu local de habitação. Tu moras num apartamento, como a esmagadora maioria das pessoas, que é comum, que tem outros condónimos, que tu nunca sabes o que é que lá há. Inclusivamente nós aqui desinfetamos os botões de elevador, inclusivamente já há aí à venda nos sites de venda eletrónica online dispositivos que tu tocas no botão do elevador e acendes tipo um isqueiro que imediatamente desinfeta a parte que teve em contacto de um modo incandescente. E portanto já se começa a encontrar uns gadgets para que as formas de eventualmente contágio possam ser quebradas. Deixaste de ir fazer reportagens, Paulo? Deixaste de ir fazer cobertura de eventos ou continuas? Assim, profissionalmente, digamos que mudei um bocado o ângulo, porque assim, a parte comercial acabou, desapareceu, está fechada. A parte jornalística está limitada um pouco. Portanto, tens a parte da comunicação. E na parte da comunicação é muito objetiva e tem que ser, obviamente, nesta altura, naturalmente, é a parte ligada à Covid. Portanto, aí aumentas ainda, tens que aumentar o sinal de proteção. E fui fazer a cobertura de um teste a idosos num lar, que felizmente não teve caso nenhum. E entrei, eu não entrei, assim, nestas situações nunca entrei em pânico, mas tive medo. Foi quando tu entras numa zona em que estão a fazer testes, levo máscara, levo luvas, improvisei um saco de plástico para proteger a máquina, tive a percepção que disse, isso é um espilra, qualquer motivo, até me tocam na máquina, o outro me adiantou estar aqui tão protegido como isso. Portanto, aí tive de facto que mudar. O resto não, o resto mantém-se tens que manter uma distância higiênica. Ainda ontem estive aqui, ontem estive num espetáculo, estava a fazer umas fotografias, custou-me, mas estava à distância, teve que ser. E a ver com gente com máscara pelo nariz, abaixo do nariz, portanto. Mas pronto, tens coitada da máquina fotográfica, ficar com um saco plástico enfiado também sufoca. Mas assim,
Sim, epá, mas protege-me a mim. Olha, foi uma coisa que há bocado me faltava, foi as máscaras, as álcool e as luvas. Comprei daquelas caixas de 50 que por acaso nunca faltaram. E portanto, em algumas situações, sim, sem luvas, sem problemas nenhums. Porque se tu disseres zonas em que tens que ter muito contacto, tens com mãos, isto e aquilo, e zonas de passagem, epá, não há outra solução. E isso muda-te a percepção da maneira como tens que estar no mundo. Em pequenos hábitos, há que subir escadas, descer escadas, o elevador, o multibanco. Nós temos que ter noção de que eu sou eu que quero interromper uma cadeia, não posso alimentá-la. Pronto, não é drama nenhum, não é problema nenhum porque sou saudável. Portanto, ótimo, é isso que eu quero. Ainda do tempo da cerveja que te devo, recordo-me de estarmos sentados em alguns momentos e vocês estarem a enviar os trabalhos e as fotos por longo tempo. Já nessa altura era considerado teletrabalho. Tu, quando ouves agora falar no teletrabalho, começas-te a rir, provavelmente, não é? Porque era uma coisa que vocês já estavam habituados. Sim, o teletrabalho para mim é uma prática com muitos anos, com muitos anos. O ciclismo era teletrabalho porque tu tinhas que, na altura, arranjar uma casa que regulasse rolos, porque era combinado, e depois mandar, era normalíssimo. Era normalíssimo. Tens que gerir o tempo de maneira mais eficaz, sim senhora. Mas por outro lado também é mais libertador, isto é, há ritmos que tu podes fazer e mudar, estar aqui em casa e poder levantar-me e tomar café ou fazer outra coisa qualquer, é ótimo, não estou preso ao horário, mas estou preso ao volume de formação que tenho que fazer. A grande ideia que eu tenho com quem falei já, fora da minha área, que a malta que se adapta bem ao teletrabalho. Embora isso seja um problema novo que tenha que se resolver. Mas eu, por mim, não tenho problemas nenhum. A grande dificuldade é que a fotografia não se faz através do computador, é preciso ir aos locais. O problema é que daqui a Gondomar demoras 15, 17, 18 minutos, portanto, se eu estiver em casa, a partir de um telefonema, a palavra de ordem foi junto em 17 minutos, para estar aí, porque está tudo pronto para isso mesmo. Se fosse por outro lado, era acrescentar essa saída, esse tempo, mas não, o teletrabalho não me assusta, nem me deprime, já faz parte. Já começaste a delinear o futuro, o pós-Covid, ou achas que ainda é muito cedo? Eu, para te ser franco, já tenho anos demais de vida para entrar em bandeirar em arco. E os sinais que eu tenho tido e que tenho lido deixam-me com muito pouca certeza que de um momento para o outro isto vá, da percepção que eu tenho, portanto, tu és uma das fontes que levas uns mesinhos à frente, dá-me a ideia que ainda há muita incerteza e que nós não podemos, de facto, temos que reagir, é obrigatório reagir, é importante reagir, com a imaginação, com a experiência de outros, mas um bocado cedo para mandar arco para estar a dizer, ok, isto vai acabar em setembro e em setembro vou começar a festa. Qual é a tese que tu defendes? A tese da vacinação, a tese do autocontágio ou a tese de eu não tenho nada a ver com isto? Eu vou dizer nenhuma nem outra, porque eu acho que não tenho conhecimentos nem experiências suficientes para me estar a agarrar a uma tese. Uma das coisas que este fenómeno trouxe é que passou muito para a futurização do Covid. Explica lá qual é que é isso, futurização? Como tu sabes, aqui em Portugal, não é? Toda a gente sabe futebol, toda a gente sabe disto. Comentadores de bancada, não é? Era os comentadores de bancada. E passou-se aos comentadores de bancada do Covid. Sendo que, e hoje em dia temos gente formada academicamente, isto é um programa de conhecimento académico, que consegue dar uma perspectiva, digamos, mais eficaz e mais certeira, mais correta sobre o que é que está a acontecer. Portanto, eu lembro-me quando foi o caso de Inglaterra, e eu tentei compreender qual era a lógica deles, portanto, se faria algum sentido, e quais seriam os danos que aquilo poderia dar, se a tese da contenção, qual será a melhor? E eu virei-me um bocado para a tese da contenção. Ok. Mas estou
Assim, eu não gastei 6 anos a fazer um curso de medicina, mais não sei quantos na especialização. Portanto, não posso estar a discutir com um médico, um homem que tem não sei quantos anos de estudo. Assim, e propriamente não é discussão de futebol, quer dizer, não é, eu acho que está fundamentado. Eu tenho um bocado de dúvidas. Confesso que prefiro que decidam por mim nesse aspecto. Porque eu não tenho conhecimentos científicos, por mais que leia, por mais fontes, até porque depois elas contradizem-se, aparentemente contradizem-se, e portanto tenho um bocado de receio, prefiro estar com contenção, e vamos ver qual é a melhor saída. Eu antes de ir à palavra, antes de ir à questão da comunicação, ia-te só dizer que o Boris Johnson, depois de ter sido contagiado, ficou mais caladinho. Exatamente, e mais sossegado, e até elogiou um enfermeiro português, não é? Portanto, eu dou-me a ideia que isto de facto vai mais depressa pela contenção do que propriamente pelo contágio, porque começa-se a perceber agora os danos, e por aquilo que eu tenho lido, não são tão poucos como isso. Portanto, isto não é fácil. Vives numa zona do país que foi uma das primeiras afetadas, a zona do Grande Porto, e também acompanhas de perto o fenómeno da comunicação e das mensagens que foram transmitidas à população. Tens alguma ideia ou alguma opinião sobre o que é que podia ter sido feito melhor, ou o que é que ainda pode ser feito para que as pessoas entendam de uma vez por todas que este vírus não é brincadeira? O que é que podia ter sido feito, ou o que é que deveria ter sido feito? Eu prefiro ir por aí. Eu quando isto explotou, portanto na fase digamos, entre a China e os primeiros, e o confinamento cá, uma das primeiras coisas que eu procurei nas contenções pessoais, portanto foi a parte da alimentação, a parte da segurança pessoal e da família, e depois a parte da informação, até porque foi uma área de onde nós vimos, não é? Portanto, é por defeito profissional. Portanto, a primeira coisa foi procurar fontes seguras e não opiniões mesmo de médicos, porque pode ser perigoso. O que eu acho que, na minha opinião, nomeadamente nas televisões, e eu houve uma altura que segui muito as televisões, depois comecei a limpar a informação, porque senão era intoxicação. Acho que aqueles velhos filmes, aliás, encontrei algum material fora do circuito oficial de informação oficial, precisamente nas televisões, que é por aí que nós estamos a ser maioritariamente informados, ou pelo menos uma parte da camada da população. Faltou alguma afirmação mais clara, mais concisa e muito direta para as coisas simples. Não é preciso estar a explicar algumas teorias, não era preciso explicar alguns números, mas pelo menos o comportamento, explicar às pessoas. Isso provavelmente poderá ter passado alguma informação, não digo não. Mas aqueles velhos desenhos animados do ponha a máscara, tem que aparecer, porque é que tem que se pôr a máscara? Epá, tem que ser mais repetitivo, tinha que ser, se calhar, um bocado mais obsessivo, porque uma parte da camada percebe a ideia. Achas que houve mais informação e espetáculo do que informação e educação, ou até informação e informação? Peter, eu tenho aquele site da DGS, que é um que todos nós consultamos, com os números todos. Eu pergunto, qual é a porcentagem da camada da população que os sabe ler para interpretar a evolução da pandemia? Eu próprio, confesso, mas devo ligar só ao número de mortos, devo ligar só ao número de recuperados, isto é, como é que eu consigo conjugar isto para fazer uma leitura correta, porque houve uma fase que era acompanhar a evolução disto e perceber se estava a se disparar, se estava a parar. E eu dou-me a ideia que precisava ser orientada mais de facto em termos de formação da população. Eu não sei se tiveste a oportunidade de ver, por exemplo, os casos de Singapura, da Coreia do Sul, o caso aqui de Hong Kong, para não falar da terra de onde eu vivo, em Macau, em que os sites informativos tinham informação de tal forma detalhada que tu conseguias perceber se na tua rua ou no teu prédio tinha estado ou passou por lá alguma das pessoas contaminadas. E
E o que é que isso pretendia? Para nós que vivemos no mundo ocidental, ou que temos uma educação ocidental, dizemos: isto está-se a aproximar do limite da minha liberdade e da minha privacidade. E eu digo-te assim: o que é que tu ficas mais tranquilo? Em saber que na tua rua há uma pessoa contaminada, ou ocultarem-te que na tua rua há uma pessoa contaminada? Eu penso que faltou sobretudo um explicómetro, porque de facto é este. Eu não sei quanta gente será infectada em Paranhos. Eu sei que, portanto, profissionalmente estava entre o Porto e Gondomar, e eu, quando vejo os números de Gondomar, tento compreender como é que Gondomar consegue ter números tão altos. E percebo, ok, a deslocação de pessoal que vem trabalhar para o Porto, contaminou-se e voltou para casa. Mas não sei em que zona é que está. E no Porto também continuava sem saber se na zona onde eu vivo há muita contaminação, se é uma baixa contaminação. Portanto, eu estou-me a lidar numa zona cega. Eu sujeito-me a ir deslocar para outra freguesia do Porto por qualquer motivo e posso estar numa zona altamente contaminada, de onde eu, se soubesse, nem lá punha os pés. Ou pelo menos, pelo menos precavias-te mais um pouco. Claro. Porque assim, os números do Porto são altos, tudo bem, pronto, para o mal dos nossos pecados. Mas eu preciso... É importante perceber... Coartar o acesso à informação. Sobretudo, modelar a informação para conhecimentos muito práticos de orientação. Porque as pessoas não sabem, e a informação é muita, é dispersa, é feita quase para experts e para especialistas, porque tem que ser gente que saiba ligar com isto tudo. A maior parte das pessoas não sabe, nem nunca aprenderá, porque nem lhes interessa, nem faz parte disso. Portanto, ficas sem um ponto de orientação. E eu acho que faltou um bocado desse trabalho de orientação mais dirigida para as pessoas, porque eu vou dizer isto: eu sou uma pessoa que esteve a trabalhar, teve em contacto com um turista que vinha todos os dias de Lousada, e eu estava em pânico, porque Lousada é um concelho, assim, mas foi uma zona de infectados ou não? Não sei. Portanto, a partir daqui está tudo dito. Se tu não sabes se vais a uma freguesia onde há infectados, ficas em pânico, porque dizes assim: não sei se há infectados. Portanto, mas se for uma zona com muitos infectados, aí nem lá tinha posto os pés. Não sei se estou a responder à tua pergunta. Estás a dar aqui um pormenor curioso que vem de encontro à nossa conversa, que é: tu há uns minutos atrás disseste que fosses fazer uma fotoreportagem a um sítio em que estavam a realizar testes e que estavas preocupado com o facto de poderes vir ser contaminado. Portanto, agiste de modo preventivo, porque sabias que ali estavam a fazer testes. E, portanto, se tu vives numa zona em que não sabes de nada, tens um comportamento, diria, displicente. Mas se souberes que há infectados na zona onde tu habitas, onde tu trabalhas e onde tu exerces a tua atividade profissional, certamente que os teus cuidados vão ser mais redobrados. Claro, é que não pode haver dúvidas sobre isso. Eu percebo o fecho e a limitação de algumas zonas pelo perigo de contágio, aliás, como foi com o caso das escolas. Porque disse: ok, se um aluno entra numa escola com 1000 alunos e está contaminado, ninguém sabe, é uma lotaria. Se eu vou para uma zona onde há contaminação média, vale o que vale, dizer média, eu vou logo protegido. Se tiver bom senso, não é? Se for uma pessoa equilibrada, não anda aqui a brincar com isto. Que é comigo e com os outros que estão atrás de mim. Se não tem essas referências, o mais certo é a gente acaba por, até pela natureza e pelo nosso passado, não estamos habituados a usar máscaras e até às vezes nem lavar as mãos. Portanto, acaba muitas vezes por facilitar e não é bom. Não acho que seja uma boa política. Qual é que tu achas que deveria ser uma das formas das pessoas entenderem de uma vez por todas a perigosidade do vírus? É esperarem que alguém ao lado seja contagiado? Olha, que eu tenho a impressão que as pessoas estão à espera disso, eu conheci o meu vizinho de lado foi para o hospital e foi entubado. Eu penso, eu falei com umas pessoas que só tiveram noção de que era o entubamento
quando se fala, uma reportagem, uma história qualquer, já não sei exatamente, das dificuldades que o doente passa pelas dores ao ser entubado. Aliás, um dos sujeitos que tinha sido por um acidente que teve que ser entubado. E ele relembrou a experiência, e quem estava à volta na conversa arrepiou-se e percebeu, ok, se isto correr mal já nem é hospital, e se correr mal no hospital passo para os cuidados intensivos, e se for para os cuidados intensivos é incerteza completa, com sofrimento, e as pessoas assustaram-se mesmo. Até lá, acho que as pessoas estão com medo, mas pronto, isto agora começa a vir o sol, isto começa a facilitar e a coisa começa a andar, começa a ser uma chatice ter que andar de máscara, mas pronto, é um bocado isso. Embora eu acho que as pessoas na grande maioria têm uma noção de que tem que se proteger, tem que andar de máscara. Pelo menos isso fazem. Desinfetar as mãos é que nem sempre, mas pronto. Às vezes até há situações em que certamente há pessoas que nem têm água, não é? Para não falar em situações de África, outras em Ásia, outras na América Latina. Acho que uma mailing list em papel, os velhinhos tempos dos panfletos nas caixas de correio, se calhar teriam dado muito jeito, principalmente na Porque é um facto curioso, é que nós vivemos numa sociedade e num momento da tecnologia da informação, na distribuição da informação eletrónica, mas esquecemos que há uma franja muito significativa da população que não usa as plataformas digitais, que não tem acesso às informações digitais, que não tem acesso aos telemóveis inteligentes, que se calhar nem utilizam a internet, mas que também precisam de ter acesso a essa informação. E as pessoas com mais idade, é verdade, não estão permanentemente a ver a internet. O número real que tu podes ter noção da realidade, que nem eu imaginava que fosse tão grande, embora os números não me lembro agora à cabeça, foi quando se passou para as escolas. Para a telescola, não gosto do termo, mas pronto, é o que é. A telescola, e a quantidade de miúdos que não tinham ou computador ou não tinham mesmo internet. E os números ainda são razoáveis para a percepção que a gente tem hoje em dia da realidade. E tu dizes assim, falando eu não gosto muito do termo, mas da iliteracia, não é? Porque também existe, as pessoas de um momento para o outro não tiveram essa informação. E a informação nessa, eu acho que a informação aí em papel é fundamental. Tu teres à frente o papelinho, com os desenhos, com os avisos, com os contactos, com a maneira de pôr a máscara, faltou. Nós não estamos todos ligados à internet, não somos gente que lê jornais na internet, não somos malta que só vive no mundo digital. Faltaram fotografias, queres tu dizer? Faltam fotografias. Sim, faltam fotografias. Aquela velha lógica de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras também é muito importante ainda, não é? A animação ou a parte gráfica aí é importante, e fazer chegar a informação a essa população. Nem toda a gente está a ver televisão e a compreender o que lhe é dito. Pronto, é o que é a realidade. Portanto, umas pessoas não compreendem, outras que não têm acesso a ela. Eu tenho aqui uma vizinha em frente que tenho certeza que não tem telefone, não tem computador, nem terá telemóvel, se calhar, da última geração. Portanto, a informação que ela deve ter foi chegando pelos ouvidos. Desculpa lá, os velhos panfletos para ela poderiam ser mais úteis. Porque está lá no papel, diz que é assim, não faça isto por isto. Ponto. Olha, é uma das coisas que eu por acaso nunca tinha refletido. Essa história da informação em papel para estes casos. Sim, acaba por ser também muito importante. Nós aqui utilizamos muito a informação gráfica. Utilizamos muito outdoors e avisos em determinados locais públicos afixados propositadamente. E uma coisa que eu achei curiosa na altura, e quando mandei até para um colega um vídeo para um grupo de WhatsApp que eu tenho com um grupo de amigos em Portugal, e que lhes mostrei um vídeo de um megafone que está instalado em várias... É um poste que tem megafones e tem alertas eletrónicos, em que está situado em zonas estratégicas de toda a cidade de Macau,
que a primeira função dele foi para alertar para catástrofes do género de o tufão vai ter a dimensão, vai estar-se a aproximar, recolha, avisos preventivos para a população, mas que foram muito úteis agora nesta fase da epidemia, porque a partir em particular do dia 4 de fevereiro, que foi o dia em que o chefe do Executivo de Macau decidiu fechar os casinos, esses próprios postos começaram a emitir mensagens de fique em casa, quebre as cadeias de transmissão, não saia de Macau, lave as mãos, e essas mensagens áudio tiveram muito impacto na população. Inclusivamente para as zonas onde esses postos não estavam instalados, recuperou-se aqui em Macau uma das coisas que se utilizava antigamente em Portugal nas campanhas eleitorais, que eram carros com megafones no tejadilho a circular em toda a cidade para as pessoas irem para casa. Portanto, na ausência das plataformas digitais, porque também há uma grande franja da população em Macau que é idosa, com mais de 60 anos, que são grupos de elevado risco, que foram alertadas por meios não convencionais da atualidade. E isso resultou. Eu não sei qual é a percentagem, não sei se poderemos comparar, não sei se temos dados para comparar as populações idosas entre Portugal e Macau, mas eu penso que há uma grande área, nomeadamente nos idosos e nos tais iliterados digitais, que eu tenha conhecimento, não tiveram um tratamento específico. E acho que aí devia ter sido feito. Porque, para minha surpresa, quando se fala no fecho das escolas secundárias, eu pensei, isto vai ser o 31. Porque os meus 16, 17, 18 anos, que nós já tivemos, se quer em casa, nem pensar, eu vou estar com um amigo, vou jogar a bola, vou isto, vou aquilo. Eu disse, vai ser bonito. Foi a surpresa completa, porque raramente encontravas malta nova cá fora, pelo menos os circuitos onde eu andava, e encontravas muito idoso. A justificar que uma ou duas vezes ao supermercado por dia, se não ia ao supermercado e à farmácia, portanto, gente que é grupo de risco e que se expunha ao risco que andava sem máscara, por exemplo, e eu disse, a mensagem não chegou. Eu vou cometer uma inconfidência, espero que o meu pai me desculpe, porque ele também não me disse isto e eu soube por um outro familiar. O meu pai disse-me a um familiar meu, da parte da minha mulher, que saía de casa porque ele era um pardal e os pardais não se querem nas gaiolas. Pois, olha, eu vou te dizer, não é caso único, nem é tão vulgar, não é tão invulgar como isso, porque há uma história que é verdadeira, de uma senhora que ia para, mas isto é um fenómeno tão particular, ela ia para as filas da farmácia, por uma farmácia, quando chegava a vez de atender ia novamente para o fim da fila, isto veio relatado num jornal. No jornal na rádio, eu nem sei. E depois foram os próprios farmacêuticos que ligaram para a polícia. Porque ela dizia, eu não quero estar em casa fechada. Portanto, como não quero estar em casa fechada, como não posso ir tomar o meu cafezinho ou café, venho para aqui eu mesmo conversando com as pessoas. Portanto, eu acho que essas pessoas não perceberam, no caso ou outro mais excepcional, não perceberam bem de facto o drama onde se estavam a expor. Mas também eu acho que informação é que lhes terá chegado ao Vítor. Vamos cá ver, vamos ser concretos. Ok, os outdoors, não acredito muito, não é por aí. Na televisão, ok, é muito ruído, muita confusão, muita coisa. Não iam assistir às conferências de imprensa da DGS, como é evidente. Mas sabes que, por exemplo, aí também tem muita importância a parte do Instituto de Ação Social, as assistentes sociais. Eu sei que foram, em alguns casos, foram feitos contactos, logo até por uma questão de assistência alimentar, de apoio. Sei que é o caso em que foram feitos contactos. Houve-se proatividade de reagir e falar com os idosos, e principalmente com os que estavam isolados, por causa da alimentação, de uma série de problemas. Agora, eu sei que isto é complicado, mas a informação lhe chegou e foi eficaz, aí é que eu já tenho algumas dúvidas. Pelo menos produzir informação eficaz, e isso tem que ser alguém que saiba lidar muito bem com isso e produzir para eles, porque não é fácil, não é? Um idoso de Macau não será um idoso aqui de Trás-os-Montes ou do Porto, portanto, e é difícil, mas de facto para mim foram os mais, porque
Numa cadeia, no supermercado, uma senhora uma vez disse-me: olha, assim, eu de manhã eu entro às 7h30, às 9 horas estão aqui a entrar, saio para almoçar, venho para o almoço, depois do almoço para acabar o meu turno, e são os mesmos que estão aqui para vir cá para o supermercado. E andam aqui às voltas. Portanto, perante isto, são cadeias de transmissão, mas não sei como é que se consegue lidar com isto. Paulo, já está a conversa a aproximar-se do fim. Quero que tu escolhas um momento da tua vida. Tenho feito esta pergunta a todas as pessoas que tenho conversado, que é um momento do teu passado que queiras que se mantenha intacto no futuro. Momento do meu passado? Estás-te a referir a onde? No passado recente? No passado recente, um hábito que tu tenhas, um sentimento que tu tenhas, um comportamento que tu tenhas que por exemplo, é normal, hoje as pessoas já sabem que o mundo não vai ser como era. Há comportamentos, como já falámos e que já tivemos aqui a oportunidade de conversar, que não voltam a ser o mesmo. Passaste a usar máscara, passaste a lavar as mãos com álcool gel, passaste a ter um outro tipo de comportamentos. Mas deve haver algo que tu dizes: não, eu quero que isto permaneça para sempre. Olha, Vítor, eu acho que escolho um sem dúvida nenhuma, me caracterizou. A determinadas alturas há momentos em que eu sair para a rua com a máquina, a ver, não sei com ela, quase todos nós personalmente andamos com material, mas e o poder sair sem, basicamente, no objetivo andar com ela. Se não pudesse fotografar, se não consigo fotografar, não fotografar. E eu acho que esse momento, apesar de todas as limitações e apesar de todas as cautelas que eu sei que tem que ter, por uma questão de responsabilidade social, eu esse não quero perder. Portanto, enquanto puder sair para a rua, pegar a máquina, andar sozinho a fotografar com uma pulseira e achar que devo fotografar, eu esse não queria perder. Estás a dizer que sentes que poderás perder a liberdade? Para já estou confinado a uma certa liberdade por razões óbvias, não é? De máscara, de movimentos, de tudo, mas não quero perder esse momento de liberdade. Isto é, não quero chegar ao ponto em que digo: ok, isto está isolado por uma questão de saúde, fico em casa, não posso ser mesmo. Eu já senti um bocado essa limitação quando foi confinamento obrigatório, porque tenho o dever cívico de cumprir. Embora profissionalmente tenha a hipótese, ok, eu vou ter que ir à farmácia, aproveitei na baixa e fiz umas fotos, e não quero perder essa liberdade de poder sair, pegar numa máquina e fotografar. Claro que eventualmente estar com alguém num café também era ótimo, mas ok, mas pelo menos esse elemento, isso para mim é essencial, a liberdade de poder sair e estar com outros, e isso tem que lutar para ela que aconteça da maneira mais lógica, é proteger. No limite vais sair de escafandro à rua. No limite irei de escafandro, mas faz-me bem andar a pé. Eu gosto de andar a pé, de ver, e eu costumo dizer, eu gosto de andar do outro lado do passeio. Se eu costumo ir pelo lado direito, começo a subir a rua pelo lado direito, que é para olhar outras perspectivas e coisas que eu nunca vi. A gente redescobre o dia-a-dia, e eu acho que isso é importante em tudo na vida, é redescobrir. Há quem descobre a ler, a ouvir música, eu redescubro-me a andar e a fotografar. Paulo, obrigado por estes minutos de conversa, para que as pessoas possam entender um bocado o que é a profissão e o modo de adaptação de um fotojornalista à nova realidade Covid, e obrigado pelas tuas confidências e as tuas opiniões. Olha, obrigado, Vítor, e parabéns pelo trabalho, e acho que é importante que se ouça, e é importante que as várias perspectivas nos enriqueçam. E foi um prazer estar contigo a conversar. Já há muito tempo que a gente não fazia, não é pessoalmente, mas ok, é olhos nos olhos. O podcast está disponível em várias plataformas de difusão. Em todas elas pode deixar a sua opinião e ainda sugestões. Eu sou o Vítor Moutinho, voltarei em breve para uma nova conversa.